Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos uma semana extremamente volátil, aconteceu de tudo, né? Então começa lá no domingo à noite e de madrugada, onde o Japão abriu caindo tudo e foi a maior queda do Japão aí de muito tempo, acho que uns 40 anos, né? E deu uma chacoalhada geral no mercado, porque todos os futuros internacionais caíram na madrugada de domingo para segunda, caíram forte, e todas as bolsas do mundo abriram com um gapão de baixa na segunda-feira, inclusive o S&P 500 e a Bovespa, né? Só que desse fundo o mercado se tornou direcional, então foi um fechamento de gap ao longo da semana, né? E aí fizemos barras realmente importantes, principalmente no Brasil, porque o Brasil engolfou toda aquela queda, fechou acima dos 130 mil pontos, o Ibov, e com uma barra que faz um pivô de alta. Então não podemos duvidar esse Ibov ir testar o topo histórico, tá bom? Isso os gráficos vão nos mostrar e vamos fazer essa análise para ver o que pode acontecer agora na sequência, né? O dólar também marcou um topo, né, com divergência no semanal, e então parece que o dólar não vai vir mais testar aquele topo, mas só o gráfico vai nos dizer, e para isso que nós estamos aqui todos os dias, né? O mercado internacional todo marcou um fundo. A dúvida agora é saber se é um fundo numa tendência de alta, que é o que ele está na tendência de alta, e vai testar topo, romper topo daqui até o final do ano, ou se ele ainda vai fazer uma correção ABC, que é bem possível e só os próximos movimentos do gráfico é que vão nos responder isso. Inclusive as criptomoedas também, Bitcoin foi lá testar os 50 mil dólares, né, e voltou para os 60 mil para dentro da consolidação, e nós podemos ter aí pelo menos um teste de topo ou talvez até rompimento do Bitcoin essa semana. Então, mercado bem volátil e é nesse momento que a gente tem que aproveitar para ganhar dinheiro, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já para agora, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente no método 10x, na sala ao vivo, ter acesso à carteira VIP, link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, você vê que ele está mais verde do que vermelho, né? Principalmente o Brasil ficou bem verde, todo mundo para cima. O porquê que não está totalmente verde, né? Se a semana inteira foi para cima? É porque o gap foi muito grande e nem todo mundo conseguiu fazer uma barra para chegar acima do fechamento da semana anterior, apesar de ser uma barra forte de alta, tá? A mesma coisa vale para o S&P 500, né? Então você vê que tem um mix aí de vermelho e verde e tal, principalmente por causa dessa história de que nem todo mundo fechou acima da semana anterior, mas em geral foi praticamente todo mundo com barra bem verde, tá? Olhando agora aqui o VIX, né, foi um destaque, porque ele chegou aqui a 65 pontos, né, devolveu tudo durante a semana e voltou aqui para os 20, que é uma região que era resistência e agora virou suporte. Então, ele ainda pode dar uma repicada? Pode, mas aqui está com muita cara de marcação realmente de topo do VIX e fundo de mercado, tá? Então, eu fiz ontem um Momento Economês falando sobre o VIX, como é calculada a fórmula e tudo mais, quais os impactos disso daí. Vou deixar aqui o link para vocês. Quem não assistiu ontem, assista. Aliás, se você não está inscrito ainda e não clicou no sininho para receber as notificações, você não vai ver esses vídeos que a gente posta, tá bom? Então, essa é a história do VIX aqui, mas provavelmente ele marcou o topo, né? Indo aqui para os juros, então o juros vinha nessa queda, né? E essa semana, com essa volatilidade, nós tivemos aqui uma reação, né? Mas, olha, marcou o topo mais baixo, tal, é uma reação numa região de suporte, nada para se preocupar de que os juros vão subir, pelo menos por enquanto. A mesma coisa na Europa, né? Os títulos de 10 anos aqui, abriu com um gapzinho de baixa, fez uma reação, mas continua aqui com um topo mais baixo, então nós estamos na expectativa de que vai continuar caindo. Reino Unido, a mesma coisa, né? Fez uma reação aqui, mas está bem amassado esse negócio. E o Japão, olha só, o título de 10 anos aqui, ele abriu com um gap de baixa, fez uma reação, mas continua aqui nessa situação que é o único, inclusive isso daqui é bem importante a gente ficar de olho,
porque é o único juros que ainda estão fazendo topos e fundos ascendentes, né? E o Banco do Japão essa semana veio lá, teve que dar uma declaração falando que não vai mais subir juros e tal, e aí deu uma acalmada no mercado. Inclusive esse carry trade, o pessoal tinha encerrado metade das posições e metade ainda está em aberto, e agora, ao que tudo indica, parece que está voltando um pouco do carry trade para lá. Depois nós vamos olhar o Yen nas moedas, tá? Então, com isso daí, nós temos até, olha, o TLT que começou a fazer esse canal de alta, olha, abriu com gap de alta e depois acabou devolvendo, mas isso aqui pode ser só um pullback aqui nesse topo rompido aqui do pivô de alta para ele continuar subindo, né? Então, se os juros continuarem caindo, o TLT continua subindo. Indo agora para o SP500, olha só, o SP500 nós tínhamos aqui esse Fibonacci, né, dessa última perna de alta, uma bela perna de alta, estamos aqui num canal de alta, tal, tá tudo ok nessa tendência. Então, deu um susto aqui, né, esse daqui é o futuro, né, depois eu vou mostrar aqui o SP500, o ETF, né, mas olha, ele abriu e caiu tudo isso daqui, violou essa última retração de Fibonacci, mas depois voltou para fechar aqui no positivo, né? Esse SP500 futuro, né? Quando a gente olha aqui o SP500, o spot, o ETF, né? Ele abriu aqui com esse gap de baixa e foi o resto da semana só para cima, veio fechar aqui exatamente aonde ele tinha fechado na semana anterior. Então, esse negócio aqui está marcando um fundo mais alto, né? Ou seja, continua esse zigue-zague de alta até prova em contrário. Então, a dúvida agora é se ele vai fazer como ele fez aqui, né? Ou seja, marca um fundo e vai romper topo, né? Aqui, ou se ele vai fazer uma correção ABC, porque o mercado chacoalhou demais, né? Então tem motivos para o mercado ainda fazer uma correção aqui, principalmente porque agosto geralmente é um mês negativo, tá? Do SP500. E ele está fazendo uma reação aí que realmente foi muito forte, né, depois da queda. Mas o que acontece? Quando acontece esse tipo de evento, é como você jogar um paralelepípedo numa lagoa, né? Então a água fica mexida por um tempo, né? Até ela ir acalmando, né? Ainda não terminou de acalmar. Por isso que eu digo que nós podemos ter ainda uma alta e mais uma perna de baixa, né? Que seria uma correção ABC, antes de realmente entrar no rally da eleição, né? Porque geralmente, de novo, né? Estamos falando aqui de estatísticas e probabilidades. Geralmente o que acontece é bastante turbulência de julho até novembro, nós temos bastante turbulência, né? Zigue-zague, sobe, desce e fica ali mais ou menos numa região que a gente pode falar que essa região aqui dos 5.500, 5.600, entre 5.500 e 5.600, pode ir até os 5.400. E quando se define a eleição, aí o mercado dá uma explodida e até o final do ano. Geralmente é isso que acontece. Vamos ver se é o que vai acontecer, porque nós temos muitos outros elementos acontecendo simultaneamente, que é o início do corte de juros do Fed. Então, com essa mexida que aconteceu essa semana, as casas de apostas já estão precificando meio ponto de corte, né? Antes era 0,25 para setembro, né? O Fed tem se reunido aí, até especularam de ele fazer um corte antes de setembro, mas aí eu vou te falar minha opinião, tá? Não é baseado em nada, simplesmente feeling e não dá para fazer previsão nenhuma a respeito disso. Eu acho que existe a possibilidade do Fed cortar juros, seja 0,25 ou meio, tanto faz, mas eu acho que a probabilidade que não está no preço é o de ele começar um quantitative easing, né? Ou seja, injetar dinheiro no mercado, como ele fez no Covid, independente do corte de juros. Se tiver uma injeção de dinheiro com medo de ter uma quebradeira, como por exemplo, se começar a ter, por exemplo, alguma quebra de banco, alguma coisa assim, aí com certeza eles vão injetar dinheiro. Se eles injetarem dinheiro, aí geralmente o mercado dá uma explosida para cima, tá? Isso daí não está no preço, então precisamos esperar. Eu acho que é bem possível acontecer e é uma ferramenta mais eficiente para se usar do que o corte de juros. O corte de juros, o efeito na economia é mais lento, tá? E o Paulo já falou sobre isso. Então, voltando aqui para o SP500, nós temos aqui essa situação. Então, provavelmente devemos continuar para cima aqui. Vamos ver aqui como é que ficou o gráfico diário essa semana.
Então, olha só, nós tivemos aqui bastante turbulência, né? Então ele caiu aqui na segunda e na terça, aliás, ele tinha caído aqui na sexta-feira, né? Fechado. Aí na segunda-feira ele abriu aqui, desceu, veio até aqui, e aí depois ficou terça, quarta, aí na quinta fez uma barrona e na sexta praticamente não saiu do lugar. Então esse foi o desenho da semana aqui, né? Então, para se fazer compras, tinha que ter se comprado aqui ou aqui, algum lugar assim, porque se você olha aqui o diário do SPX, né, o que, que nós temos? Olha, esse daqui é um setup clássico, né, de compra para fechamento de gap, né, então, no caso aqui na barra diária, seria aqui a compra, né, e no caso que o setup que se opera mesmo é os 60 minutos, né, então 60 minutos você abriu com esse gapão, fechou aqui a primeira barra, você faz a entrada e aí quem fez esse trade aqui se deu muito bem, tá? Esse daqui é um tipo de trade que para nós do método DX é difícil de fazer, depois nós vamos falar mais sobre isso na parte do Brasil, tá? Porque nós operamos pivôs, né? Topos e fundos ascendentes. Então, quando você está numa tendência de baixo, você está operando venda. E aí, de repente, ele vira para cima de uma vez e não vem fazer um teste de fundo, é mais difícil de você pegar. Mas cada método tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco, né? Esse é o ponto fraco do método DX e você simplesmente administra isso. O mais importante para a gente é pegar essas pernas aqui, olha, que são bem longas aqui, né? Então você não precisa se desesperar em pegar, eu perdi aqui a compra dessa semana. Tá, mas imagina que você perdeu a compra dessa semana aqui. Provavelmente pelo método DX teria perdido, não lembro. Aí, só comecei a operar comprado a partir daqui. Putz, olha o tamanho da perna aqui. Então, qual que é o problema de você perder uma semana de alta, né? Nenhum. O que importa é você ter um método consistente e operar sempre da mesma forma, tá? Olhando aqui a Nasdaq, a mesma coisa, né? Então, olha só, ela veio testar aqui o fundo desse canal, né? Veio aqui no 50% de FIBO e reagiu, né? Então agora nada impede dela vir testar topo, né? A não ser que nós tenhamos aquela correção ABC que está na mesa ainda, né? E aí você me pergunta, então como é que eu me planejo? Eu vou me planejar olhando todo dia do jeito que eu faço. Acorda bem cedo, olha os gráficos que aconteceu no dia anterior, faz o seu plano e se ele estiver continuando subindo, a gente vai operar comprado essa semana. Se por um acaso ele marcar um topo e virar para baixo, indicando uma perna ABC de correção, aí nós vamos esperar o pivô de baixa nos 60 minutos e começar a operar vendido. É simples assim, tá? Não tem muito, não é nada de ciência da NASA aqui. O Dow Jones, olha só, tá aqui nessa deriva, né? Esse canalzinho de alta, reagiu aqui no fundo do canal, tá tudo ok, tendência de alta, né? Russell 2000. Também, olha só, abriu com um gapão de baixa, mas não perdeu fundo, né? Então tinha subido bastante, devolveu tudo aqui nas últimas 2 semanas, mas, olha, voltou aqui para esse patamar, né? Então, se me perguntar, tem alguma coisa de errado aquilo aqui? Não, eu acho bem possível dele romper aqui e começar a escalar essa barra, tá? Não sei se testa topo já, mas é bem possível, tá? Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, né? Então, mesma coisa, né? Canal de alta aqui, veio testar esse topo anterior, veja como essa resistência, esse suporte aqui é bem importante, aqui nos 17 mil pontos, né? Então, ele reagiu. Aí agora, o que acontece? Se ele abrir e romper aqui a máxima da semana anterior, provavelmente ele venha testar topo novamente, né? A tendência está preservada. É isso que é o mais importante, tá? A tendência de alta, apesar de toda a volatilidade, ela foi preservada. E nós temos o VIX dizendo que fez um topo, então provavelmente é um fundo do S&P 500. Então, vê lá o Momento Economês que você vai entender melhor isso que eu estou falando. O Reino Unido também espetou para baixo, mas voltou aqui para o mesmo lugar onde tinha fechado na semana anterior. A França, olha só, isso daqui é conhecido como gap and trap. Você abre com gap de baixa, né, e depois volta, e aí é trap por quê? É uma armadilha de compra, né? Então, se por um acaso ele romper aqui, você volta aqui para cima, né? E de novo, né? Você tem aqui fundo, tem fundo, tem fundo. Isso daqui é um fundo. Então, e aqui nós temos, olha, topo, topo, topo. Então, são topos de fundos ascendentes aqui nessa França, né? Ela sofreu bastante aqui, ó, mas ó, isso daqui pode ser uma correção ABC que já se completou e agora ela vai vir aqui
tentar testar topo novamente, tá bom? Por isso que eu digo que estou batendo bastante na tecla que não precisa se desesperar. O próprio Japão, olha só, o Nikkei, ele veio aqui testar esta região aqui, que é uma região de bastante briga, e é a última retração de Fibonacci dessa pernona de alta que ele fez, né? E aí reagiu e voltou para cá. Então, como nós estamos com bastante volatilidade, esse negócio ainda pode vir aqui, fazer um teste de fundo para depois subir e tal, pode, né? Nós gostaríamos que ele simplesmente rompesse aqui e fosse testar topo, mas não é assim que o mercado funciona, né? Isso é exceção, pode acontecer, mas é exceção. Geralmente tem bagunça aqui no meio, né? E se você colocar aqui no gráfico diário desse Nikkei, olha só o tamanho da bagunça aqui, né? Ele na segunda-feira caiu tudo isso, na terça-feira devolveu tudo, e depois ficou quarta, quinta e sexta pensando o que vai fazer. Por que está pensando? Ele está pensando se vai vir fazer um teste de fundo antes de subir, ou perder o fundo, né? É uma possibilidade. Ou se ele simplesmente vai romper aqui e testar topo. Nesse momento, o pessoal está todo mundo se decidindo qual que é a melhor posição para tomar, tá bom? Então, quem tinha que entrar comprado entrou aqui embaixo, nos 32 mil, 33 mil, né? E agora está esperando aqui, colocou uma parte do lucro no bolso tal, e assim vai. Mas a tendência está preservada, né? Não é porque fez este pivô de baixa aqui que matou essa tendência aqui. Isso daqui está subindo, né? Então, ó, tá? Beleza, continua para cima até prova em contrário pelo gráfico semanal. A China continua fazendo sua correção aqui, deu uma seguradinha aqui na última retração de Fibo, aqui é suporte. Se ela virar para cima, eu ainda acredito aqui nessa reversão de tendência. Tá? Se perder essa região aqui dos 16, aí já fico mais cabreiro com a China, tá? Indo aqui para os mercados emergentes também, olha só, tinha feito o rompimento aqui, falhou, né, perdeu, mas olha, veio aqui testar essa linha de tendência. Então também continuamos aqui com topos e fundos ascendentes, com pouca inclinação, mas a tendência está preservada. O EWZ, olha só, mesma coisa que eu falei do índice, a gente já começa a falar aqui do EWZ. Né? Então abriu com gap de baixa, fez essa barra aqui, não chegou ainda a fazer o pivô, mas está com muita cara de fundo aqui. Né? Então, a minha expectativa para o mercado brasileiro agora é uma alta, tá? Um teste desses topos aqui, olhando o EWZ. Aí tem mais um indicador aqui, que é uma divergência aqui na IFR, né? Então nós temos aqui, olha, esse fundo aqui com esse gap foi mais baixo do que o anterior, e aqui nós temos essa divergência aqui, e aqui no IFR, inclusive, já fez um pivô de alta, tá? Então, isso daqui está com cara de que vai subir e que vai subir. Então, pelo EWZ, nós podemos esperar aqui uma continuidade de alta para essa semana, se seguir a análise técnica, a maior probabilidade, tá bom? Olhando aqui o petróleo, nós tivemos uma reação aqui, então veio testar esse fundo. Como ele está nesse afunilamento, para mim ele pode voltar aqui para cima. Tá? Se perder o fundo, aí a gente fica mais preocupado, senão continua na mesma região. O minério de ferro continua aqui embaixo, né? China ainda fraca, o cobre também, olha, aqui para baixo. Né? Então, olha, nós estamos tendo esse... eu já falei sobre isso, nós estamos com todos os sinais de recessão postos, tá? Então nós temos o Sunroo que já passou do 0,5 e é um grande indicador de recessão, nós temos o enfraquecimento do emprego nos Estados Unidos, nós temos a indicação de corte de juros do Fed, a maioria dos bancos centrais do mundo já cortaram juros, né, os importantes, tirando o Japão, que é a situação especial. Tudo indica que nós temos possibilidade de entrar numa recessão, seja daqui para o final do ano, seja no ano que vem, não sabemos. Agora, qual que é o problema de você ficar com isso daí na cabeça e achar, poxa, todos os indicadores que passaram já no passado indicam que nós vamos ter uma recessão. Então eu preciso... e tem outra, né? O Warren Buffett vendeu metade das ações dele da Apple, ele está sabendo alguma coisa que a gente não sabe e tal. Falando sobre Warren Buffett, é o seguinte, imagina que você tem um portfólio, ele tem lá, sei lá, uns 30, 40 empresas no portfólio dele, da Berkshire. E aí, se você tem umas 30, 40 empresas, você tem uma distribuição lá, obviamente, vão ter as principais, que vão ter 10 a 20% do seu portfólio, né, é a exceção, né, a maioria tem lá
2, 3, 4, 5% do portfólio. E a Apple, ela cresceu tanto desde que ele começou a comprar, que ela ficou mais de 50% do portfólio. Então, assim, imagina você, que é um portfólio bilionário, né? Você está numa situação onde você está exposto a mais de 50% do seu portfólio a uma única empresa. E é um risco muito grande. Então, o que você tem que fazer? Você tem que rebalancear o seu portfólio. Se você olhar sobre esse aspecto, se você se colocar no lugar deles, fala assim, pô, eu faria a mesma coisa. Tá lá com cara de topo, tem um monte de indicação, tá? Vamos colocar um pouco de grana no bolso e realizar esse lucro que, pra você ter uma ideia, o preço médio do Warren Buffett na Apple, ele fez 9 vezes. Ele multiplicou por 9 o capital dele. Por isso que a participação da Apple no portfólio dele virou 50%, tá? Não era isso, não era para ser isso. Então ele simplesmente reduziu ela para 20%. Continua sendo a maior posição dele no portfólio, tá? Então, se você olhar sobre esse aspecto, você fala assim, não é nada. O cara está simplesmente jogando pela segurança e ele sempre jogou assim, não tem nenhuma novidade. E aí, então, o que acontece? Então tem todos esses indicadores aí, todos falando, vai ter recessão e tal. Não estou dizendo que não vai ter e nem que vai ter. O que acontece é que muitas vezes esses indicadores eles mostram que é possível ter uma recessão, mas o mercado, muitas vezes, a hora que ele faz esses cruzamentos todos, né, a inversão a desinversão da curva de juros do 2 anos, 10 anos já aconteceu essa semana também, né? Então é um indicador de queda do mercado de ações e tal. Só que essas coisas demoram, às vezes demoram um ano para acontecer. E aí nesse um ano o que você vai fazer? Você vai colocar todo o seu grana debaixo do colchão e ficar esperando vir a recessão, uma correção? Não, você tem que continuar operando normalmente, tá bom? E tem mais um agravante. Não necessariamente, todas as vezes que acontece isso, vem uma recessão, você tem uma correção de 50% do mercado. Às vezes acontece, geralmente acontece, como aconteceu em 2022. Não tivemos recessão e tivemos uma correção aí de 20, 25% do mercado. Foi o ano inteiro numa tendência de baixa em 2022, porque subiu demais em 2021, 2022 fez uma correção, 2023 voltou a subir. E esse é o jogo. E enquanto estiver subindo, a gente vai ficar comprado, enquanto estiver descendo, a gente vai ficar vendido. E não tem tanta importância esse negócio da recessão, tá? Para a gente que é trade, tem menos importância do que se imagina, né? Então, vamos lá, seguindo aqui para o cobre, né? O ouro agora. Olha, tá? O ouro fechou aqui acima dos 2.400 novamente, né? Então, continua indicando bastante força no ouro, né? Até porque a prata, olha só, ela está sofrendo, né? E isso daqui também é mais um indicador de potencial recessão. Quando você tem essa relação da prata com o ouro, deixa eu fazer a relação aqui. Vou fazer junto com vocês. Você coloca o ouro aqui, aí divide pela prata. E aí o que acontece? Você tem esse gráfico aqui, né? Então, seria o ouro cotado em prata, mais ou menos isso. Então, o que acontece? Você vê que quando ele tem esses momentos aqui é 2020, tá? Então, são indicações de recessão, quando você tem esse spike aqui. E nós estamos aqui com esse ouro a prata aqui no limite, né? Então, o que acontece? É um momento onde o ouro se valoriza e a prata se desvaloriza. Por quê? Porque o ouro é uma commodity de segurança monetária, né? Então, em tempos de crise, ela tende a se valorizar. E a prata é uma commodity econômica, de produção, né? Principalmente produção aí de eletrônicos e tal. Então, se a produção cai em períodos recessivos, ela tende a cair, né? O preço. Então, quando você coloca um pelo outro, esse gráfico faz isso daqui. Então, vamos ver aqui outros momentos, né? Então, nós tivemos aqui, olha só, aqui foi em 2008, né? Então, nós tínhamos aqui essa tendência de baixa lá, desde 2003, que fez topo, até 2008, aí quando veio a crise, pum, isso daqui deu esse rompimento, né? Então, ainda não aconteceu, mas temos que ficar de olho aqui. Se ele fizer um rompimento aqui, é um mau sinal, tá bom? Então, enquanto a prata está para baixo, o ouro está para cima, é uma coisa para a gente se preocupar. Mas, de novo, são só indicadores, isso não significa que o mercado vai fazer um crash, tá bom? Indo para as moedas, nós temos o DXY aqui, que está no meio do caminho, não aconteceu nada essa semana, né? E o Bitcoin, que merece aqui um destaque, né? Então, olha só, fez uma barra aqui bem importante, né? Esta semana e voltou aqui para casa dos 60 mil dólares. E aí o que eu quero mostrar para vocês no gráfico diário, né? Por que eu acho que isso daqui pode vir testar topo essa semana ou talvez até romper topo?
Um pela volatilidade, pela força, né? E o outro é o seguinte, olha, você vê que nesse período de consolidação aqui, quando você teve aqui essa perna de baixa, ele deu essa paradinha para pensar e depois ele veio testar fundo, né? Depois ele resolveu subir, ele deu essa paradinha para pensar e veio testar topo. Aqui, estava caindo, deu essa paradinha para pensar, continua aqui para testar fundo. E agora, olha só, ele veio aqui, fez toda essa força e está dando essa paradinha para pensar. Então, se romper esse topo aqui, eu acho que ele vem testar topo novamente, tá? Por isso dessa avaliação que eu estou fazendo do Bitcoin. E o Ethereum também é a mesma coisa, né? O Ethereum, olha só, continuamos aqui, ó, com esse topos e fundos ascendentes, né? Então não reagiu tão forte quanto o Bitcoin, mas ele provavelmente vai continuar fazendo esse movimento. Vai ser essa semana? Não sei, né? Mas pode ir com mais lentidão, mas deve ir também, tá bom? Indo agora para finalizar as moedas, vamos ver aqui o Yen. Então, o Yen, olha só, ele tem um sinal aqui que é interessante, né? Ele perdeu esta linha de tendência, isso daqui é um sinal ruim, mas se você coloca só essa pernada aqui que ele fez, né? Aqui foi a interferência, né? Quando chegou a 160, a interferência do BOD. Aí ele estabeleceu essa tendência de alta aqui, né? Aí agora aconteceu todo esse problema do carry trade e ele voltou aqui. Então, ele veio aqui testar novamente o 61.8 e o último fundo. Então, não perdeu o fundo, apesar de violar essa linha de tendência, ele não perdeu o fundo. Então, a tendência de alta está preservada. E entrou comprador aqui, né? Dá para ver que entrou comprador aqui nessa região. Ou seja, o Yen não está com cara de que vai se valorizar muito em relação ao dólar, tá? Parece que essa condição aqui de tendência de alta ainda continua, tá bom? Até prova em contrário, enquanto não perder esse fundo aqui dos 140, a tendência é de alta. Nós não podemos esquecer que esse negócio aqui, há um ano atrás, ele estava cotado lá a 127, né? E agora está a 146. Então, o Yen vem se desvalorizando em relação ao dólar, isso é um fato, tá? Indo agora para as Magníficas 7, nós temos aqui a Apple, né? Então, olha, praticamente todas fizeram algo parecido, né? Então, eu até brinquei, né? Que para mim o Warren Buffett, essas duas barras aqui são as vendas do Warren Buffett, né? A gente não sabe exatamente quando foi que ele vendeu, quanto que ele vendeu, mas provavelmente isso daqui. E aí aqui nesse gap ele já deve ter começado a comprar alguma coisa que ainda não está reportada, né? Mas se não foi ele, alguém foi. Nós temos 50% de FIBO, temos o topo anterior rompido, né? Então isso aqui era topo histórico, né? Ele só fez um puta no movimento, voltou aqui, entrou força compradora. Esse negócio aqui está cotado a 216 dólares. Para cima, né? Como é que eu vou dizer que esse negócio não é para cima? Microsoft, mesma coisa, não perdeu o fundo, veio aqui no 50% de FIBO dessa pernada de alta aqui, né? E entrou força compradora aqui. Provavelmente esse negócio vai testar topo. A Amazon fez aqui um pivô de baixa, né? O que não é muito legal, perdeu esse fundo, mas se você colocar esse negócio aqui, né? Continuamos aqui com esse gráfico subindo, né? E ela veio aqui testar a última retração de Fibonacci, aqui tem bastante suporte e tal, e reagiu. Então, provavelmente esse negócio deve continuar subindo. O Google também, olha só, se você olhar simplesmente, é que nós ficamos meio assustados com a violência do movimento, né? Por causa do gap e tudo mais. Mas se você olhar aqui, olha, esse canal, essa perna de alta, vim testar aqui, ó, o topo anterior rompido, última retração de Fibonacci, entrou força compradora, esse negócio aqui tem tudo para ir testar topo, tá? Não sou eu que estou falando, é o gráfico que funciona desse jeito. A Meta tinha, na semana passada, divulgado o balanço, né? Depois caiu um pouco, essa semana abriu com um gap de baixa mais dentro da consolidação, não perdeu fundo e fechou quase testando o topo. Esse negócio aqui está com cara que vai romper topo, né? A Tesla também abriu com gap de baixa, veio no meu alvo da venda aqui, que era 190, né? Ele abriu aqui no 184 e entrou força compradora, né? Já fechou acima dos 200. Tem muita chance desse negócio aqui, o que era um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico diário, se tornou agora no gráfico semanal, né? Então, esse negócio aqui pode muito bem fazer isso. A Netflix continua aqui dentro desse canal, está subindo, né? Fez uma reação, belo candle, e a Nvidia também
simplesmente veio testar o topo anterior rompido, veio testar aqui esta linha desse canal, a NVIDIA tem tudo para ir testar topo. Então, assim, resumindo o mercado internacional, como vocês viram, tudo indica que foi uma chacoalhada, mas que deve ter marcado o fundo e temos boa chance de testar topo, pode ainda fazer uma correção ABC, não sabemos, só o tempo dirá. Mas a tendência está preservada, e até prova em contrário, então a tendência é de alta, vamos continuar operando desta forma, tá bom? Vamos ver agora o Brasil. Então agora, turma, olha só, o DI. DI continua aqui nessa consolidação, né? Tivemos aqui uma semana de alta, né? Porque o Banco Central, a ata do Banco Central falou que podemos subir juros, né? E qual que é a mensagem, né? A mensagem basicamente foi de que se o dólar não se controlar, eles vão ser obrigados a subir juros e eles não têm problema em subir juros. E essa foi uma decisão unânime ali dos 9 que votam, né? Não é Roberto Campos Neto, é todo mundo, Galípolo, todo mundo lá, já tem metade da diretoria é do Lula, né? E foi unânime. E foi inteligente falar isso. Por quê? Mesmo que não precise subir juros, a mensagem foi o suficiente para o dólar dar uma acalmada. Então já vou colocar aqui no dólar, e o dólar fez essa barra basicamente por isso. Olha, o dólar abriu aqui com o estresse, abriu quase no 5.900. Ele chegou a ser cotado no fim de semana, lá pelas cotações do dólar Tether, a mais de R$6. E aí, olha, acabou fechando a semana aqui no 5.500. Porra, foi um movimento correto. Então, precisa tomar cuidado, assim, quando essas Gleisi Hoffmann, Lula da vida, que não sabem o que estão falando, criticam o Banco Central, tem que tomar cuidado, porque o movimento que eles fizeram foi bem inteligente. Eu acho que se a coisa continuar do jeito que está, não vai precisar subir juros, basicamente porque o mundo vai começar a descer juros, então o nosso spread fica suficiente para sustentar o valor da moeda, tá? Se por um acaso acontecer alguma coisa diferente, aí a gente muda. Mas do jeito que está hoje, a tendência de Fed cortando juros tal, provavelmente o carry trade japonês continuando do jeito que está, né? Porque deu uma acalmada agora, aí desestressa a nossa moeda, e a gente fica aqui nessa região dos 5.500, 5.600, que é uma região alta, mas está tudo bem. Não é a mesma coisa que vir para 6, porque aqui ele começa a perder o controle. Isso daqui tem um efeito muito inflacionário, né? Mas só o tempo dirá o que vai acontecer, né? Então, os juros, voltando aqui. Os juros, isso daqui é uma consolidação, a tendência dos juros é de alta ainda no Brasil, tá? Se ele romper topo, nós temos aqui mais uma perna de alta, né? Agora vamos esperar para ver se ele fica aqui. O normal dos juros é ele ficar bastante tempo consolidado, né? Nós vemos aqui que, tirando quando você tem volatilidade, normalmente ele fica bastante tempo consolidado, né? Nós ultimamente estamos tendo bastante volatilidade, não deveria. Então vamos torcer para ele ficar por aí. Indo para o Ibov, depois a gente volta para o dólar, tá? Indo para o Ibov é o destaque da semana, né? Olha só que barra maravilhosa, né? Então, fechou aqui acima de toda essa região, porque a gente já teve outros momentos em que nós batemos aqui, mas não com fechamento, né? Sempre com sombra e tal, e agora fechou. Então, engolfou aqui toda essa galera aqui e realmente fez um pivô de alta. Não tem o que falar. Então, nós podemos esperar que esse negócio aqui venha testar o topo. No caso do Ibov aqui, nós estamos aqui a 3%, né? Deve vir testar o topo aqui. Tem uma atração aqui para esses 135 mil pontos, né? Olhando o índice, nós temos aqui também a mesma coisa, que é esse fechamento aqui. Então, ele finalmente rompeu essa linha de tendência que vinha aqui, né? Na sexta-feira. E normalmente, olha, quando está numa tendência de baixa, ele daria briga aqui, né, voltaria e tal, mas não, ele foi com muita convicção, né, e aí ficou muito direcional essa semana. E aí eu vou parar para falar sobre isso daqui, sobre a semana, tá? Então, o que acontece? Agora nós temos uma resistência forte aqui nos 130 mil pontos. É bem possível que ele dê uma mastigada aqui por um tempo, mas o mais provável é virar para cima, tá? Então, nós já temos aqui uma circunstância que é fundo, fundo mais baixo, topo, aí nós temos aqui um fundo mais alto, e agora esse negócio aqui deve romper e fazer um topo mais alto, tá? Isso daqui é o movimento mais provável. Lembrando que eu tinha feito esse planejamento aqui, né,
que o meu alvo da minha venda, que eu comecei aqui, era aqui no 125 mil pontos, era o meu primeiro alvo, depois ele veio aqui, eu não encerrei a venda, eu segurei um contrato aqui, eu encerrei quase tudo na abertura aqui da segunda-feira, tá? A gente estava ao vivo lá junto na sala, falei com o pessoal, porque abriu aqui embaixo, eu coloquei quase tudo no bolso, fiquei só com um contrato, tá? E aí começa a minha saga do porquê a minha semana foi ruim essa semana aqui. E o porquê que quando acontece esse tipo de coisa, o método da EX sofre, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você vê que aqui, ele no gráfico diário, ele não parou para olhar para trás. E a gente só teve a confirmação de que nós vamos fazer um pivô de alta aqui, é o que tudo indica, aqui na sexta-feira, né? Até aqui, olha, quando ele veio aqui, ele pensou, então seria oportunidade de venda, né? Depois, quando ele chegou aqui, aqui é a linha de tendência, é o último limite daqui. Normalmente ele vira para baixo, então seria oportunidade de venda. E na sexta-feira ele foi embora. Então, todas essas oportunidades de venda, a hora que você coloca nos 60 minutos, elas dão falsos sinais. E o que acontece? O porquê que é difícil quando acontece esse momento, que é o ponto fraco do método DX. E olha, turma, não existe nenhum trade system que é perfeito, que funcione em qualquer circunstância, tá? O que você tem que ter é um trade system que funciona bem na maior parte das circunstâncias e você operar com ele. E o método DX é assim. Agora, tem alguma circunstância que ele não funciona bem? Tem. Essa circunstância aqui que eu estou descrevendo aqui para vocês. E aí, normal. Olha só, o que acontece? Qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa era que ele viesse aqui, fechar esse gap, né? E aí ele deu esse sinal aqui, no final das contas, olha, não acionou essa venda aqui. Mas que ele fizesse pelo menos aqui um teste de fundo tal, e aí depois, quando ele fizesse pivô de alta, a gente teria mais convicção de comprar, mas ele não fez. Então, o que acontece? Aqui nós achamos que ia fazer um topo, não fez. Aqui nós achamos que ia fazer um topo, tá vendo? Ele não fez. Aí depois ele consolidou aqui, aí fala, então tá segurando aqui, se perder o fundo aqui tem venda. E se você pegar as minhas análises diárias, vocês vão ver que eu estou falando sobre isso daqui. Aqui, olha, chegou na linha de tendência. Se der um sinal aqui, perder o fundo, eu vendo. Então, eu não tomei stops aqui, porque ele não acionou nenhum dessas vendas aqui. Mas eu perdi toda essa perna de alta, porque eu estava na expectativa de que esse negócio ainda ia fazer um teste de fundo, que normalmente faz. Foi uma exceção. Essa semana foi uma exceção. E a gente não pode operar pela exceção, a gente tem que operar pela regra. Então esse é o primeiro ponto. Deixei de ganhar dinheiro aqui nessas compras aqui que poderia ter feito, mas o meu trade system não permitia. E o segundo ponto é que eu encerrei quase todo o meu swing trade aqui, eu estava com 4 contratos, encerrei 3, e eu fiquei com um contrato. E eu fiquei com um contrato esperando que aqui ia virar para baixo, esperando que ia virar para baixo, e ele voltou aqui e veio aqui no meu ponto de entrada. Então esse um contrato, todos esses 7 mil pontos em um contrato aqui, que vai dar sei lá, uns R$1.200, R$1.500, eu perdi, devolvi. Então, foi uma semana ruim, né? Mas fazer o quê? Isso daqui faz parte. Agora, o porquê que eu não me importo com isso daqui e porquê que a gente confia tanto no método? Porque desde que ele fez esse topo aqui, nós começamos a vender. Então, nós pegamos essa perna aqui, que fez 7 mil pontos. Depois, vendemos aqui essa perna aqui, 4 mil pontos. Depois, vendemos aqui essa perna aqui, 6 mil pontos. Depois, vendemos aqui essa perna aqui, deu 9 mil pontos. Então, todas essas pernas de baixo aqui, nós pegamos. Inclusive, essa daqui, comecei a vender aqui, deu 6 mil pontos. E colocamos muito dinheiro no bolso em toda essa tendência de baixa. Agora, não é porque eu tenho uma semana aqui de 7 mil pontos que eu não consegui capturar o lucro desses 7 mil pontos que eu vou mudar meu método. Não. Agora, ele rompendo aqui os 130 mil pontos, eu começo a operar comprado e se ele fizer pernas de alta, eu vou fazer outras pernas de 5, 6, 7 mil pontos e tudo bem, tá bom? É assim que funciona e se você quiser saber mais como operar com a gente, link na descrição do vídeo. Então, para essa semana aqui, nós temos isso daqui, né? Se ele continuar nessa tendência de alta, der um pivôzinho aqui, ou então se ele fizer um pullback agora, vier aqui nessa linha aqui no 129 e tal, e virar para cima, nós temos compra, tá? Pode ser que vire para venda? Pode, é pouco provável, tá? Isso aqui demonstrou muita força, entrou muita força aqui.
e acho pouco provável que a gente volte a cair agora no momento, tá? Indo para o dólar. O dólar também, estamos operando na ponta compradora, aconteceu a mesma coisa essa semana, né? Então nós tivemos aqui uma semana de baixa. No dólar, no caso, eu perdi dinheiro, tá? Eu não estava com swing trade no dólar, mas nas compras, o que acontece? Eu fiz algumas compras, até postei lá no Instagram, né? Então, o que acontece? Aqui ele falhou, aí aqui fiz uma compra, consegui recuperar um pouquinho de dinheiro. Aqui fiz uma compra, consegui recuperar um pouquinho do dinheiro. Mas teve vários momentos aqui ao longo da semana, então assim, eu tomei mais stop do que lucro. Eu não sei quantos trades foram, mas sei lá, acho que eu tive 2 gains e 4 stops no dólar, tentando comprar suporte. Mas por quê? Aí você me pergunta, mas você fez errado, esse negócio estava caindo aqui. Não, a tendência macro é de alta. Então, se a tendência macro é de alta, eu tenho que procurar suportes. Do mesmo jeito que eu falei no índice, nós tivemos aqui, olha, toda essa pernada aqui, que foram 600 pontos, que a gente ficou só comprando e fizer um monte de trade bom. Aqui andou 400 pontos, fizer um monte de trade bom. Aí essa semana aqui foi uma semana ruim. E é assim que é o mercado, não tem por que esconder, tá bom? Então o que acontece? Esse dólar aqui, ele pode vir aqui nos 5.400, tá? Ele deixou aqui essa bandeirinha de baixa, se perder o fundo aqui, tem venda para day trade, tá? Para swing trade não. Quando chegar nessa região aqui, se ele começar a fazer como ele fez aqui, der um sinal de compra, a gente pode comprar. Aqui no meio do caminho, eu ainda não vou comprar não. Agora, depois dessa barrona de baixo aqui, eu acho que o dólar ainda pode cair mais, então cuidado. Indo para as small caps, olha, small caps também deu uma engolfada, então as small caps agora está com um cara que vai vir testar esse 114, né? Então, rompendo aqui o topo, podemos operar comprado em small caps. Indo para os setores, temos aqui o setor de materiais básicos, ainda não reagiu, né? Isso aqui pode ser um fundo duplo, tal, mas precisa de mais convicção, né? Vamos ver aqui se tem alguma divergência. Quase não tem divergência, tal. Não estou confiando em materiais básicos, tá? O setor industrial, não preciso nem falar, né? É alta, isso daqui vai vir testar topo histórico e nesse setor só tem compra, tá? O setor de consumo fez uma bela reação. Você vê que mesmo com essa notícia dos juros, o setor de consumo fez uma reação. Então, se ele romper aqui esse topo, lembrando, olha só, ele está rompendo aqui essa linha de tendência aqui, né? Então nós temos ativos, inclusive a Magalu reportou aí um resultado com lucro, depois de muito tempo teve um lucro, né? Então tá todo mundo empolgado com Magalu, ela pode subir, tá? E pode puxar também outros ativos aqui desse setor, tá? Se fizer a configuração, não tenha medo de operar comprado, tá? O mercado provavelmente agora vai pegar uma pernada de alta, vai ter oportunidade. Setor imobiliário também é a mesma coisa, ó. Fez pivô de alta aqui, esse negócio aqui vai testar topo. Vai nas que estão mais fortes, tá? Não vem procurar as que estão em tendência de baixa, não, tá? Tem várias aí fortes, como a maior de todas é a direcional, não preciso nem falar, né? Só tem compra. O setor financeiro também, olha só, aqui puxado muito pelo Bradesco, né? Essa alta, o Itaú ainda não rompeu o topo, mas o Bradesco fez uma paulada, nós vamos ver, né? E é surreal, né? Então virou para cima. E o setor de utilidades também pivô de alta e continuava para cima, né? Só tem compra. Então, indo agora para os papéis, nós temos aqui o Itaú, que fez uma bela de uma barra e está com toda a cara de que vai romper o topo, né? Então, só tem compra no Itaú no rompimento desse topo. O Bradesco fez uma coisa surpreendente, né? Então, olha só, uma barra aqui, parou aqui nessa região dos 14, 15, né? E agora é a dúvida, né? Porque esse Bradesco aqui ainda está em tendência de baixa. Então, tem venda aqui ou não? Por enquanto, ainda não configurou. A gente vê aqui que o diário continua para cima, né? Ele ameaçou configurar uma venda aqui, mas na sexta-feira foi mais para cima ainda, né? Eu realmente não sei, porque, olha, esse Bradesco aqui, da outra vez que ele fez um movimento alto, depois ele caiu com tudo, e aqui não, né? Então, realmente eu estou em dúvida com o Bradesco, tá? Melhor se afastar. O Banco do Brasil tinha perdido o fundo aqui, fez uma reaçãozinha, com o mercado inteiro reagindo, é capaz dela reagir. Você vê que mesmo a Petrobras tendo um balanço ruim, o que influencia, né, no Banco do Brasil, porque é estatal, o Banco do Brasil fez uma semana de alta, né? A Sambi ainda está enroscada aqui, se ela se livrar dessa região, a gente pode voltar a comprar, vamos ver se ela faz essa semana. A Vale continua aqui embaixo, não tem nada para fazer. Já me perguntaram se tem compra na Vale. Para mim está muito confuso. A parte de minério de ferro ainda está em queda, né? Então eu não confio nisso daqui não.
A Petrobras é surpreendente, né? Então nós temos aqui configurado esse ombro, cabeça a ombro, veio testar aqui a zona do pescoço e tal, né? E reagiu essa semana. E ela soltou o balanço essa semana e o balanço não afetou ela, olha só. Marcou aqui esse topo, até na abertura, na sexta-feira, né? Ela começou a cair, eu falei, esse negócio vai cair, vai vir aqui perder fundo, né? E não, porque a Petrobras deu prejuízo. Aí no balanço lá tem as explicações. Ah, não, tem dívida, acordo. Né? Meu, o maior problema da Petrobras é o que a gente já sabe. Se você evita a paridade, que é o dólar subiu, o preço do petróleo subiu e você não reajusta na bomba, não tem jeito. Isso daí vai direto para o balanço da empresa. Esse é o maior problema da Petrobras no momento, tá? É ingerência política na empresa. Mas o mercado parece que não está muito preocupado, né? Ainda continua numa tendência de baixa, né? Esse negócio aqui. Então, eu não acho que tenha compra em Petrobras agora. Vou falar em compra só se ela conseguir vencer aqui esse topo anterior, né? Mas segurou aqui no fundo, né? Então, curioso. A B3, olha, fez uma bela de uma barra, a B3 aqui tem tudo para vir testar topo, tá? Então agora a B3 abriu as porteiras para compras. A VEG continuou para cima, né? Então semana passada tinha sido boa, essa semana aqui também foi boa, isso aqui é um inside candle, esse negócio aqui deve continuar subindo, tá? Só compra. A Magalu, como eu disse, ainda não fez pivô de baixa, pivô de alta, né, para justificar a compra, mas já deixou aqui uma divergência, né? Então, olha, nós temos aqui uma divergência, deixa eu até dar mais destaque a esse IFR aqui para vocês perceberem esse negócio. Aqui nós temos uma divergência que não aparece tanto aqui, mas já é uma divergência, e tem uma divergência maior que é essa daqui, né? Então fizemos aqui o fundo duplo e o IFR ficou bem para cima. Então assim, se ela fizer pivô de alta aqui, nós podemos esperar uma alta da Magalu, que ela pode vir pelo menos testar essa linha aqui, ó, vir até os 24. Então ela está no momento aqui nos 13. Eu não compraria antes de fazer o pivô, porque a tendência macro ainda é de baixo, mas ela pode dar oportunidade aqui, daqui até aqui, olha, de um trade de uns 60%, né? Então vai ter bastante oportunidade no meio do caminho, não precisa se desesperar, tá bom? Para finalizar, vamos para as commodities aqui. Vídeo longo, sem momento economês, porque aconteceu muita coisa essa semana, né? O milho continua aqui no mesmo lugar, né? Enquanto ele não romper aqui o topo dessa consolidação, não dá para falar em reversão de tendência. O boi continua no mesmo lugar, também não aconteceu nada. A soja continua caindo, mais uma semana de baixa. A soja deve vir testar aqui os 20, aqui nos 20 é a região de compra. E o café que ameaçou romper topo e voltou para o mesmo lugar, né? Continua na tendência de alta, em algum momento esse negócio deve romper, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Muita informação, tá? Vai com calma e eu recomendo ficar atento aí às aberturas de mercado durante a semana, porque como tem volatilidade, pode acontecer muita coisa, tá bom? Mas olha, sempre siga a tendência, tá? E siga o seu trade system. Fique fiel ao seu trade system que tudo vai dar certo, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.